Pessoal, eu queria comentar nesse vídeo sobre a proposta de reforma administrativa que o governo enviou para o Congresso. Eu vou fazer aqui uma coletânea de informações que eu peguei na Revista Oeste e no jornal Estadão. Surgiu uma questão, né? Por que o governo deixou de fora juízes, deputados e militares? A questão é o seguinte, mesmo sendo servidores, os membros do Judiciário, do Legislativo e das Forças Armadas são regidos por estatuto próprio. E de acordo com a Constituição, o presidente do Executivo, né, no caso o Bolsonaro, não pode propor normas para os demais poderes. Portanto, cada poder deve apresentar uma proposta própria, tá? Então esse é o ponto. Eu queria começar aqui com vocês comentando algumas distorções que essa reforma propõe eliminar e que só será válida para os novos funcionários, tá? Os que já entraram têm o direito adquirido, continua com a farra continua para quem já está. Os novos já não vão mais ter essa moleza. Então, olha o que tinha de benefício. Licença prêmio. 3 meses de afastamento remunerado a cada 5 anos trabalhados. 3 meses. Na União foi extinto em 97, mas ainda existe em muitos estados e municípios. Aumentos retroativos. Leis já concederam reajustes salariais retroativos, como no caso das polícias no Distrito Federal. Férias superiores a 30 dias por ano. Carreiras da magistratura e do Ministério Público têm direito a férias de 60 dias ao ano, enquanto demais servidores e trabalhadores do setor privado têm, no máximo, 30 dias. A proposta de limitar as férias já foi alvo de críticas no passado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que classificou a carga de trabalho do Ministério Público como desumana. Pô, será que é só eles que têm carga desumana de trabalho? O pessoal de tecnologia da informação, que é a área que eu trabalho também, viram várias madrugadas trabalhando. E nem por isso tira mais do que 30 dias de férias. Aliás, tirar 30 dias é até muito. Geralmente a gente tira 20, que é para não complicar muito a situação. E um detalhe importante, além dos 60 dias de férias, que já é uma coisa obscena, se tem um feriado que cai na quarta-feira, eles emendam a semana toda. Se cai na terça, emendam a semana toda. Então eles têm muito mais do que 60 dias de férias. É muito mais. Só essas emendas de feriado pornográficas, que basta ter um dia da semana de feriado que eles emendam a semana inteira, só isso aí já é uma outra avacalhação. Essa palhaçada também das emendas tem que acabar, não tem jeito. Adicional por tempo de serviço. Aumentos salariais concedidos à medida que o servidor fica mais tempo no cargo. Ou seja, se ele for um funcionário medíocre, tudo bem. Quanto mais tempo ele ficar lá sendo medíocre, ele também vai ganhar aumento de salário. Então aqui nesse caso, meritocracia zero. Essa também é uma outra excrescência que é patética. Eu acredito que seja só no Brasil que tem essa palhaçada. Aposentadoria compulsória como punição. Servidores públicos hoje podem se aposentar de forma compulsória como punição, entre aspas, após serem alvo de processo investigativo que apura infração disciplinar. Então, por exemplo, sabe esse procurador que ficou humilhando os policiais militares lá em Santos? Se ele for punido com a expulsão, ele vai se aposentar com o salário integral dele, com o que ele contribuiu até o momento para a Previdência Social, que vai ser um salário muito bom, não tenha dúvida. Ele vai ganhar até o resto da vida dele. Parcelas indenizatórias sem previsão legal. A administração pública só poderá pagar auxílios ou diárias previstas na lei sem espaço para a criação de penduricalhos por conta própria. Adicional ou indenização por substituição não efetiva em função de chefia. Outra piada. Servidores em função de chefia às vezes atuam como eventual substituto de outro em posição semelhante e para isso recebem um adicional, inclusive nos casos em que apenas fica à disposição, mas não é acionado. Redução de jornada sem redução de remuneração, salvo por saúde. Ainda há situações em que o servidor é beneficiado com redução de jornada sem qualquer corte em seu salário. Isso não será mais possível, a não ser por motivos de saúde, ok? Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. Isso aqui é outra avacalhação. Então o cara pode ser medíocre, mas por tempo de serviço ele vai sendo promovido. Algumas carreiras hoje prevêem avanço do servidor nos degraus da carreira conforme o tempo de serviço, sem avaliar necessariamente seu desempenho. Isso não será mais permitido nas novas carreiras. Incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções. Algumas carreiras ainda podem incorporar gratificações após o servidor permanecer determinado tempo mínimo num cargo ou função, o que não será mais permitido na nova estrutura. Brincadeira, né? Então, esses são alguns dos exemplos das distorções, assim, inaceitáveis que ainda tem no Brasil e que essa proposta de reforma encaminhada para o Congresso pelo governo federal visa atacar.
Agora eu vou comentar um pouco sobre a criação de 5 novos tipos de vínculos para servidores. E apenas um deles que vai ter estabilidade. Antes eram todas, então isso também já é um grande ganho. Para os futuros funcionários da administração pública, o ingresso por concurso valerá para cargos típicos de Estado, que não encontram paralelo no setor privado. Única categoria que terá direito à estabilidade. Aí no caso, por exemplo, juízes e procuradores. Em ambos os casos, haverá um vínculo inicial de experiência, que terá prazo mínimo de 2 anos, no caso das carreiras típicas de Estado, e de 1 ano para cargos de prazo indeterminado. Em ambos os casos, haverá um vínculo inicial de experiência, que terá prazo mínimo de 2 anos, no caso das carreiras típicas de Estado, e de 1 ano para cargos de prazo indeterminado. O vínculo de experiência será uma etapa do concurso público e não dará direito automático ao cargo. Os mais bem avaliados serão efetivados. Finalmente. O ingresso por seleção simplificada vale apenas para cargos com prazo determinado e cargos de liderança e assessoramento, que substituirão uma parte dos cargos de confiança. Em hipótese nenhuma, o servidor poderá ser desligado por decisão arbitrária. Essa decisão deverá ser impessoal, fundamentada e bem estruturada. Se fosse diferente, o próprio judiciário poderia corrigir essa injustiça. Para as carreiras típicas de Estado, que manterão a estabilidade, as únicas possibilidades de desligamento seguem sendo sentença judicial, infração disciplinar e desempenho insuficiente. Para os novos concursados em regime de tempo indeterminado, as condições de desligamento serão definidas por lei. Outra alteração é referente a acúmulos de cargo. Ao mesmo tempo, a proposta do governo para a reforma administrativa flexibiliza as regras para acúmulo de cargos. Pelas regras atuais, não é permitido aos servidores acumular cargos ou empregos públicos, exceto para os professores e profissionais de saúde. Pela proposta do governo, o impedimento continuaria valendo apenas para as carreiras típicas de Estado, como por exemplo juízes e procuradores, que permaneceriam com a estabilidade garantida. No caso dos demais servidores, o acúmulo seria permitida, mas desde que observada a compatibilidade de horário. Nesse caso eu nem me oponho muito, porque tirando as carreiras típicas de Estado, que são juízes e procuradores, que já ganham uma puta grana, se aposentam com integralidade, já tem um monte de regalia, para esses realmente não tem sentido eles acumularem outras funções do que já fazem, porque já são muito bem remunerados. Os outros, que são já, digamos, os cidadãos comuns, embora servidores públicos, já ganham muito menos, já não tem todas as regalias que o judiciário, que os procuradores têm. Então acho que até tudo bem eles trabalharem com empregos extras, desde que seja compatível com o horário de trabalho no serviço público. Porque eles não têm mamata nenhuma, ganham mal, entendeu? Essa avacalhação que a gente vê, as distorções, ocorrem com maior frequência e com números exorbitantes e com rombo nas contas públicas mais impactantes, justamente no judiciário e na procuradoria, né? Esses são os maiores ofensores para o rombo fiscal que o país tem hoje, não tenham dúvidas. Esses são os principais pontos dessa reforma. É um primeiro passo, certamente vai avançar, porque hoje a população exige esse tipo de reforma. A população apoiou inclusive a reforma da Previdência, que atingia a si próprio. A população amadureceu, os políticos sabem disso. Então, com certeza, essa proposta vai avançar. Pode ser que uma coisa ou outra o Congresso altere, mas de uma maneira geral, coisas importantes passarão e isso eu não tenho a menor dúvida. É importante a gente saber disso, até para a gente agora começar a pressionar os congressistas. Essa reforma tem que sair logo, para ontem, né? Isso tem que acontecer. O Brasil é o país de muitas avacalhações e entre elas todas essas distorções da cúpula do funcionalismo público, que é uma vergonha. Isso tem que acabar. Uma boa iniciativa do governo, o Congresso vai ter que chancelar, não vai ter jeito. Pessoal, é isso aí. Deixe seus comentários, o que vocês acharam da proposta. Se gostaram, compartilhem o vídeo. Me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo, pessoal.